Tem que ser em Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E o que nós vamos falar hoje é de algo que tem muita tecnologia e teve uma grande evolução e que já era tridimensional, agora já está entrando a quarta dimensão, inteligência artificial também, e é da área da gineco e obstetrícia. Olha que bacana, joia, né? Mas tem muito mais do que isso. A doutora Melissa Diesel, ela vai falar do ultrassom na vida da mulher e o quanto ele evoluiu e o que ele traz para diagnóstico, futuros tratamentos e aquilo que é de bem, né, para a sua paciente. Doutora Melissa, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço. Deu certo, né? Tudo certo. Fazia tempo ali, vai dar para janeiro, vai dar, então tá, beleza, vamos deixar marcadinho. Tá isso certo. que é uns 3, 4 meses antes, eu acho que sim. Nossa Senhora, viu? Olha que disposição, e isso que eu agradeço, a vinda de vocês, né, de sair nos seus consultórios, de tirar um tempinho, 30 minutos, e falar para o nosso público que estão nos vendo, estão nos escutando e gostam disso. Seja bem-vinda. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Eu que gostaria de te agradecer imensamente, porque assim, quando tu me chamaste para a gente conversar, eu pensei assim, poxa, que coisa boa, alguém está chamando uma ecografista para conversar, porque assim, todo mundo pensa no cirurgião, no clínico, no gineco, e as pessoas assim esquecem que por trás de todos esses mecanismos tem alguém que está fazendo um diagnóstico, que está acompanhando um bebê, que está, de certa forma, fazendo ali um apoio que hoje é fundamental e indispensável, né, dentro da rotina gineco-obstétrica. Então, assim, muito obrigada por estar aqui. Mas merece. É mais prazer. Um assunto diferente e que o público fica conhecendo também. E assim, eu vim agora pensando, né, eu digo, esse ano eu estou completando 20 anos do meu primeiro curso de ultrassom, né, então assim, esses 20 anos agora, bem como tu colocaste, assim, o quanto as coisas evoluíram nesses 20 anos, né, e quanto a gente já se pegou falando coisas que hoje a gente não fala mais para os pacientes, né? Então, por exemplo, a paciente vinha ali com dor pélvica e dizia, doutora, eu tenho endometriose. Eu dizia, não, ultrassom não se vê endometriose, ultrassom não se vê... E tudo era assim, a ressonância vai surgir, a tomografia. E hoje a gente vê que não, são coisas aliadas, né? A gente tem uma ressonância muito boa, uma tomografia muito boa, beleza? Mas a gente tem também uma ecografia que está ali no dia a dia para o ginecologista apoiando e às vezes sendo até melhor do que a ressonância. Então, assim, eu até vou ousar em dizer isso, porque a gente sabe que tem algumas estruturas, alguns diagnósticos que a gente consegue, na dependência do examinador, do aparelho, da rotina, da clínica, do clínico que examinou o paciente, mas a gente consegue ser melhor que a ressonância. Então, eu acho que, assim, é bem interessante a gente estar aqui hoje falando desse ponto de vista também. Que coisa boa, né? E até mesmo porque quando tu vai usar o ultrassom, não está só a mulher. Por muitas vezes está o homem, o pai, olhando, e aí gera uma emoção, muito bonito, e que traz muita satisfação, né? A obstetrícia é uma coisa que me prende muito, assim. Eu comecei fazendo ecografia, eu fiz gineco-obstetrícia, daí eu acabei fazendo ecografia, e depois, assim, eu fui indo um pouquinho mais, digo, não, agora eu vou fazer medicina fetal, porque hoje, infelizmente, no Brasil, a gente não tem o reconhecimento da minha especialização, na verdade não é uma especialização, é uma área de atuação, a ecografia, né? Mas a medicina fetal, ela está vindo um pouquinho mais forte, porque hoje a gente consegue fazer muita coisa pelo bebê, pela família, como tu falaste, assim, né? Então, eu acho que isso me cativou bastante, né? Eu acho muito legal e gosto, tenho muito prazer em estar atendendo grávida e estar participando desses momentos, que são, assim, momentos que pra gente que tem filho sabe o quanto o pré-natal, aquele momento ali de estar concretizando aquele sonho é importante, né? Então, assim... a ecografia obstétrica, ela tem isso. Claro que assim, a gente tem os momentos de não tão bons, né? Porque a gente vivencia um diagnóstico de um tumor de mama, de um câncer de ovário, né? Às vezes de um bebê que infelizmente tem algum problema. Então, assim, tudo isso faz parte da rotina da gente, né? Mas felizmente, como eu costumo dizer para as mães, assim, felizmente, quando eu vou dar uma notícia ruim para a mãe, eu digo assim, a gente tem que pensar na oportunidade que a gente está tendo hoje de ter um diagnóstico antes de nascer, né? Porque, assim, imagino como era antigamente, há não muito tempo atrás, né? No tempo das nossas mães, assim, que nem sabiam, né? Se o bebê nascia, se tinha algum problema, se ia ter... Então, hoje é a oportunidade que a gente tem, né? Com certeza. A gente tem de tratamentos intraútero também, Imagina, né? quando não se podia ver. E aí, então, ficava no achismo. Inclusive, até o médico.
Exatamente. Era no achismo pela experiência que se tinha durante tanto tempo, né? Bebês que estavam virados. Exato, uma coisa bem simples, ou que estavam com o cordão umbilical na volta do pescoço. Exatamente. E com o advento do ultrassom, quantas crianças vieram para o mundo sem o risco de já sair sufocado ou morto, claro. Com o cordão umbilical no pescoço. Exatamente. E a tecnologia ajudando. E isso que é fascinante, porque ela vem, e, nesse caso, utilizado para o bem. Exatamente, é bem isso. E eu estou muito curioso também, mas isso vamos deixar para o segundo bloco, da situação da inteligência artificial, está também junto. Mas vamos deixar o povo ali, isso. Mas no segundo bloco você não está sabendo sobre isso. Mas assim, quando ele é um dos requisitos diagnósticos que se tem dentro dos exames da gineco, né? Tem o exame clínico, tem a anamnese, tem o ultrassom, e outros, mas ele é um dos principais. Exatamente. Eu acho que assim, nada substitui aquela coisa da consulta, exatamente isso, da anamnese, da consulta até para formular aquela hipótese, Mas eu trabalho em situações diferentes, assim, eu trabalho, por exemplo, numa clínica onde a gente está junto com o ginecologista e com o obstetra ali na nossa frente. Então, assim, muitas vezes a gente só se olha assim, já vê que a paciente está com uma dor pélvica, alguma coisa. Ele suspeitou de alguma coisa, mas a gente já consegue abreviar, porque eu tô ali, a gente já olha, a paciente já faz o exame e já define, por exemplo, uma necessidade de uma cirurgia, alguma coisa assim, né? E trabalho também em clínica que não tem isso, que eu não tô com o obstetra, com o clínico junto ali. Que aí é paciente que marcou o exame, então às vezes demora um pouquinho mais para conseguir essa oportunidade de fazer o exame, né? Claro. Mas essa coisa da gente ter junto, assim, o exame clínico com o ultrassom, eu acho que isso é muito importante para a qualidade do tratamento, definição do prognóstico, mapear e rastrear. O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do feto dentro da barriga. Imprescindível, não adianta só medir com a fitinha, mas, né? A expectativa, se é menino ou menina, né? Que daí então já se antecipa, já compra um enxoval, o quarto já vai fazer também, de cor azul, rosa, o que for. E a maravilha do ultrassom 3D e 4D, a maravilha exatamente. Que é uma coisa que veio para ficar, assim, a gente tem, assim, a importância do 3D e do 4D, obviamente na questão de ver o rosto do bebê, mas também de ver uma malformação do bebê, né? Às vezes o neném tem um probleminha no lábio, uma fenda lábio-palatina, e aí as mães, eu tô lá vendo, vejo que tem a mãe, olha assim, ela não, né? Aí a gente faz uma fotinho, consegue explicar para a mãe, é tão mais útil, assim, né? A gente poder fazer a definição para a mãe de uma forma mais clara, né? Isso é muito bom, assim, é muito satisfatório para a paciente, pro médico dela e para a gente que trabalha com a tecnologia. Exato. Né? Além disso, outras doenças mais severas também são descobertas pelo ultrassom, junto com outros exames de sangue, né? Exatamente. Que pode ter ou não tem. Por exemplo, se no anamnese a mãe falou que a família tem tal doença, já se antecipa, né, com a tecnologia e exames mais aprimorados, feito em laboratório, se vai ter ou não. Exatamente. É uma prevenção, sim, mas é uma antecedência de problemas. Por vezes uma formação de um órgão, né, que daí depois se apura com outro exame. Claro, não necessariamente vai ser o único exame, né? E então quantas deformidades ou algum tipo de má formação que se vê no ultrassom e aí depois se justifica com mais fidelidade, mais fiel, né? De imagem com outros. É bacana isso. Exatamente. Né? É uma situação multidisciplinar. E uma coisa bem interessante, assim, Douglas, também, que eu acho que é bem importante, assim, a gente frisar, é que a gente faz 2 exames morfológicos no primeiro e no segundo trimestre, né? Só que as pacientes sempre vêm com aquela ideia assim, hoje eu vou ver que o meu bebê tá bem formadinho. Ótimo, é o que a gente quer ver, mas a gente consegue fazer 2 coisas bem importantes. Rastrear para pré-eclâmpsia, que é a principal causa de óbito materno, e rastrear para o parto prematuro, que é a principal causa de óbito ou mortalidade neonatal. Então, se a gente medir o colo, é uma coisa simples, é 5 minutos. Medir o colo do útero da mãe, esse colo está mais curto, esse bebê vai nascer antes. Só que antes dele nascer, eu consigo prevenir. Aí o obstetra consegue usar a medicação para prevenir. Exatamente. Ele consegue levar um pouquinho mais. Sim. E a pré-eclâmpsia, a gente faz um exame no primeiro trimestre, com 12, 13 semanas, que é uma avaliação das artérias uterinas.
junto com outras avaliações que a gente faz, medir a pressão da mãe, conversar com ela sobre o histórico dela, a gente consegue fazer um cálculo de risco. Se essa paciente ela tem alto risco para pré-eclâmpsia, a gente usa AS, Somalgin. 150 miligramas até 36 semanas, ela não vai ter pré-eclâmpsia, porque ele previne 90% das pré-eclâmpsias, né? Então, na verdade, assim, a gente consegue, com o ultrassom, a ferramenta básica que a gente tem na obstetrícia, prevenir as duas principais causas de morbimortalidade na gestação, né? Então, isso é fantástico. Isso é muito fantástico. Acredito que no Brasil já se passe de 60% ultrassom em todo o Brasil, né? O problema sempre é a rede pública, né? O acesso à rede pública. Mas hoje, como existem aparelhos portáteis, existem programas do governo, inclusive, para ter acesso a regiões que não tem, né? O ecografista lá. Então, programas em Fernando de Noronha, programas na Amazônia, né? Que o pessoal leva um ultrassom portátil e leva, assim, colegas se dispõem aí, né? Então, teoricamente as populações têm acesso, mas com a limitação, né, sim, infelizmente, que não é a mesma do serviço privado, né? Sim. O ultrassom, ele, situação de prejudicar, porque às vezes as pessoas pensam assim, é igual um raio-x, né, tem radiação. Isso é... Não, isso é uma coisa bem interessante, assim, porque tem muito estudo nisso, né? Então, assim, a gente tem que entender que o ultrassom, ele não usa radiação, justamente, ele usa, o princípio dele físico é o som, né? O ultrassom é um som que a gente não consegue escutar. Então, assim, muito se pesquisou na questão, assim, especificamente do Doppler no ultrassom, porque o Doppler a gente faz o quê? A gente liga ali o barulhinho, eu ligo o barulhinho, a cor, né, para ver alguma coisa. Ele provoca um calor, um certo calor, assim, que é imperceptível, as pacientes não percebem, e tampouco o feto. Então, tem vários estudos mostrando a segurança de um aparelho bem calibrado em não fazer esse hiperaquecimento, né? Então, é um método com certeza tranquilo, não tem número limitado, tem que ser no máximo tanto. Às vezes os pacientes perguntam assim, mas eu faço ultrassom. Tem que fazer conforme a orientação do médico, assim, também não é a gente que faz essa orientação, é o clínico, sim. Né? Eu sempre digo, eu sou mandada, eu faço o que me pedem, nada mais, nada menos, sim, né? Tá certo, isso mesmo. Então... Gente, quer saber sobre inteligência artificial? No segundo bloco voltaremos a falar. Até breve. Fiquei curioso sobre endometriose. Exatamente. Ultrassom na verdade, assim, hoje a gente tem os ultrassons de rotina que a paciente faz, eles costumam ser um ultrassom transvaginal simples, que toda paciente costuma fazer conforme solicitação do médico para ver se está tudo bem com os ovários, útero, né? Em pacientes com queixas mais específicas, então, por exemplo, dor pélvica, paciente que tem dor na relação, paciente que às vezes pode ter alguma alteração de hábito intestinal, que sugerem a endometriose, porque a endometriose é uma doença muito frequente na nossa população, em população geral, mais ainda na população infértil, né? Então, assim, nesse tipo de população que tem dor, o exame que é chamado de ultrassom transvaginal com preparo intestinal, o que muda?
a paciente vem fazer o ultrassom conosco com um preparo um dia antes do intestino. Então, ela faz uma limpeza do intestino, muito semelhante a preparo que ela faz para outros exames de imagem, ressonância, colônia. É um pouco mais brando que a colônia, mas é mais ou menos como da ressonância. Então, ela faz aquele preparo e vem em jejum fazer. O que a gente avalia nesse ultrassom? A gente consegue fazer um estudo mais detalhado do intestino, principalmente, que é onde mais se localiza a endometriose profunda. Então, por exemplo, quando a paciente vai fazer uma ressonância para ver endometriose, ela faz uma foto, várias fotos. Quando ela vem fazer ultrassom, o que a gente faz? Um exame dinâmico. Então, o que a gente faz? A gente faz um toque, a gente mexe bexiga, a gente vê o intestino se mexendo. Então, é um exame dinâmico. Dinâmico, exatamente. Então, ele vai complementar a ressonância de forma que, para muitas estruturas, como, por exemplo, o músculo do intestino, que é onde tem muita endometriose acometida, a gente consegue ver melhor. Então, assim, pacientes que às vezes vão fazer um ultrassom de rotina simples e tem ele como um laudo normal, não quer dizer que ela não tenha endometriose profunda. Então, é bem importante que ela siga essa investigação. E se a gente for pensar assim, é tão comum essa queixa no consultório do ginecologista, e a gente recebe tão pouco pedido de ultrassom transvaginal com preparo, né? Então, eu acho que, assim, é importante também a gente ter esse conhecimento para também falar para o médico que há essa necessidade, para o médico também entender que é importante fazer a ressonância, mas é importante fazer a ultrassom também, né? Então, assim, é como eu sempre puxo a brasa para o meu assado, né? A ressonância, ela vai ajudar bastante, mas o ultrassom, ele acaba sendo um método muito útil no diagnóstico que vai ajudar muito, né? Exatamente. Por vezes até um diagnóstico diferencial. E além dele fazer o diagnóstico, ele faz um estadiamento pré-operatório. Então, o paciente tem indicação de operar a endometriose, o médico não pode ir cego para aquela vídeo ou para aquela cirurgia. Ele tem que ter uma noção desse estadiamento. Onde é que está essa lesão? Ela está lá no diafragma? Ela está lá no reto, na porção final do intestino? Sim. Então, essa forma de escrever, isso ajuda muito também no estadiamento para o cirurgião, né? Só explica o estadiamento o que é o estadiamento, na verdade, assim, como não é uma doença oncológica, né, embora tenha esse comportamento, né, porque a endometriose, ela se espalha por onde tem músculo. A endometriose, ela tem uma afinidade por músculo. Então, ela vai lá para o músculo respiratório, para o músculo da bexiga, para o músculo do intestino, para o próprio músculo do útero, né. Então, assim, ela é uma doença com comportamento invasor, mas é benigna. Então, ela não tem um estadiamento, assim, em níveis, né, ainda totalmente definido, embora ainda esteja em implementação esse estadiamento, né? Então, mas ele faz, na verdade, assim, um desenho mesmo, um traçado para o cirurgião, aonde que ele vai mexer? Ele vai mexer no intestino? Não tem nada no ultrassom, não precisa mexer no intestino, não precisa entrar o proctologista, né? Então, por exemplo, vai mexer na bexiga, opa, será que o urologista não tem que estar junto para avaliar essa bexiga? Tem que tirar um pedaço da bexiga? Né? Então, o estadiamento, ele vai dizer exatamente em que órgão está a endometriose. Que legal. Nesse sentido. Que legal. Obrigado por essa explicação. Bom, outra coisa também é assim, pós-tratamento de câncer. O ultrassom tá junto. Exatamente. Então, não é só pré, né? Não é só para... porque, infelizmente, o câncer de ovário, por exemplo, ele é um câncer extremamente agressivo ainda é um câncer com difícil diagnóstico, né? Então, assim, o ultrassom é bom, mas ele não é como uma mamografia, né? A gente sabe que a mamografia, ela faz uma prevenção e um rastreio muito bom para o câncer de mama. O ultrassom não é tanto, mas nos estadios pós-operatórios, sim, né? Então, a paciente, por exemplo, tirou um ovário, né? Vamos lá acompanhar o outro, né? Ou mesmo para pacientes que tiveram câncer de mama, vamos olhar a mama também, né? Sim. Então, como eu sempre digo, claro que para as pacientes com mais de 40 anos, a mamografia é o exame ideal. E, por enquanto, é o que temos. Exato. Mas o ultrassom, ele complementa, né? Então, uma coisa bem importante, assim, que acho que é bem bom frisar, até para as pacientes terem ideia, para quem está nos assistindo, assim, né? A paciente fez a mamografia, fez a ecografia, mas ela tem que fazer primeiro a mamografia. Não esquecer. Por quê? Porque o ultrassom de mamas, ele não é um exame de rastreamento, ele é um exame para complementar a mamografia. Então, se a paciente vai fazer os dois, faz primeiro a mamografia, aí para que o médico que está fazendo ultrassom, ele tenha acesso à imagem. Aí ele vai olhar ali e vai dizer assim, tem um nódulo aqui, né? Então, eu vou olhar bem aquele quadrante ali, vou procurar esse nódulo para, se for necessário, fazer uma punção. Tanto que na dúvida da mamografia sempre é pedido um ultrassom. Mamografia. Até porque para fazer o diagnóstico histopatológico definitivo, através da biópsia, ela geralmente é guiada pelo ultrassom. Pelo ultrassom, né? Exato. Exatamente.
Então, é um procedimento que quando eu fazia residência, a gente levava, eu sempre falo para as pacientes quando elas têm que fazer uma biópsia, eu digo assim, a gente levava para o bloco cirúrgico a paciente, anestesiava para fazer uma biópsia do nódulo de mama. Hoje a paciente vem no consultório, ela faz na hora ali, ela pode trabalhar no mesmo dia se ela quiser, ela vai. Então assim, a biópsia também se tornou acessível com ultrassom. Minimamente invasiva. Exatamente. Que coisa boa isso, né? Que é a nossa tendência hoje em toda a área da saúde. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje tem aparelhos que só tiram uma fotinha do corpo ali e já sai com vários diagnósticos, né? Falando bem numa situação bem simples assim, mas e que isso traz muito benefício para nós, principalmente a situação de sofrimento que antes se cortava, né? Se cortava grande, hoje minimamente. Exatamente. Hoje vai só com 2 cânulazinhas assim, com umas mãozinhas na ponta lá, né? Que saem e ficam fazendo a cirurgia. Porém, é claro, tem que ter todo um aparato dos bastidores, que são os exames por imagem. Exatamente. Né? Ultrassom, ressonância, tomografia, até os raios-x bidimensional, né? Aliados, claro, os laboratórios, né? Sangue e tudo, mas que trazem benefício para o ser humano. E que é uma coisa tão dinâmica, né? Às vezes a gente fica assim, a gente fica uns 3 ou 4 meses sem... Assim, na correria do dia a dia, não consegue fazer um curso. Quando eu chego no curso, tem novidade. Eu digo assim, essa área, né, é impressionante. Sempre. A área do diagnóstico, assim, não dá para parar. A gente não pode parar, né? Senão fica... Para melhor. Para melhor, com né? certeza. É aquela imagem que tinha uma qualidade ontem e hoje já é uma qualidade diferente, muito mais apurada, né? Que todo mundo só tem a ganhar, né? Quando que a gente imaginar que a gente pudesse ver o rostinho do filho já praticamente formado e tu já pensando assim, já sei como é que vai ser. Né? E às vezes é bem legal. A situação do joelho, né? Ah, sim. Que as vão falar, mas isso aí é parecido com a cara é que nem um joelho, né? Mas não é. Não. Hoje está aí o tridimensional do ultrassom para dizer não é igual ao joelho. E às vezes, desculpa eu te interromper, não, imagina. Que eu vejo, às vezes os pacientes me mandam uma fotinho, fazem uma montagem com a fotinho antes e depois, assim. E é impressionante, né? Porque assim, são características genéticas assim que tu vê que, poxa, o nariz do pai, a boca da mãe, né? E isso aí já é possível de ver dentro da barriga, né? Então, com certeza. Além de proporcionar, né, a avaliação mais detalhada, né, de ver essas coisas mesmo, que toda mãe gosta. Não há como negar, né? Que toda Outra mãe situação que eu acredito que também aconteça normalmente a mulher pede para que o pai vá junto, né? E às vezes o pai não pode porque tem trabalho, tem isso, mas com essas situações de acompanhamento acredito que agora as idas dos pais também estão sendo maiores também. E outra, podem ser gravadas. Exatamente. E no aniversário de 15 anos dessas crianças, desses bebês, aniversário de 15 anos se coloca lá a imagem 3D. Dos que deixam ver, né? Porque sempre tem uns malandrinhos que não... Sim. Que se escondem, né? Então isso também é uma coisa importante, né? Porque às vezes a gente vai com uma expectativa assim de, não, hoje eu vou ir lá para tirar foto do rostinho do meu bebê. E aí chega lá, ele tá de costas, né? Ou ele tá com a mão, o joelho, às vezes o pé na boca, umas coisas. E aí, né? O que a gente vai fazer, né? O teu sexo também, né? Às vezes vai para saber que a expectativa, não, hoje não vai acontecer porque não quer se mostrar. Aí, felizmente, hoje tem o de sangue, né? O exame de sangue. Sim, tem de sangue, exato. A partir de 8 semanas, as pacientes já sabem o que é o bebê, né? Então, para as pacientes que estão muito ansiosas, eu já digo, olha, tem o exame de sangue, porque vai que chega ali um pouquinho mais adiante, ele não mostra, então, né? Eu acho que ajuda bastante. Muito, muito, muito mesmo. E por que essa situação de escolher essa especialidade? Pois Você chamou atenção na graduação? Na verdade, e ainda mais ir para imaginologia? Na verdade, assim, eu fiz a minha faculdade já pensando em obstetrícia. Eu gostava muito de obstetrícia, né? E aí fiz gineco-obstetrícia e atendi um ano com consultório, tendo cirurgias, aquela correria toda, só que eu casei com obstetra. Ixi, aí alguém tinha que cuidar, eu sempre digo, alguém tem que cuidar dos filhos, né? Então, assim, quando a gente amadureceu a ideia de repente, e a vida era tão louca, porque daí plantão e cirurgia, eu digo, não, vamos tentar uma coisa mais. E o primeiro curso que eu tinha feito, já na residência de ultrassom, eu me apaixonei pelo ultrassom, assim, eu digo, nossa, por essa coisa que a gente está falando, né? Isso é uma área fantástica, assim, vai crescer muito e
Só que pouca gente faz, assim, é uma área que poucas pessoas se dedicam, porque a ginecologia é muito ampla, ela tem as cirurgias, ela tem a questão de rotina de consultório, que fertilidade, acaba né, que estão fazendo muito exato. Aí tem especialidade, mama, né, Mama. tem muitas áreas, assim. Exato. E o ultrassom, ele acabou que ficou como uma sub-área, assim. Sim. Então, poucas pessoas se dedicam exclusivamente à área de ultrassom. Ainda bem que tem pessoas que se dedicam. Ainda bem que tem, mas a gente queria que tivesse mais ainda. Porque falta. Sim, falta, mesmo, falta. Falta mesmo. Falta. Puxa vida. Porque é muito importante o ultrassom num consultório. Que esse mecanismo dá para deixar no consultório, na clínica, né? Porque ele é fácil de... E por não ter radiação, né? Não tem grandes, assim, na verdade não precisa de um isolamento, não precisa, né? Coloca o aparelho ali, um aparelho calibrado, não precisa muita manutenção, assim, né? Que maravilha. É muito fácil. Olha, estamos chegando perto de acabar a nossa entrevista. Mas, como de costume, eu sempre peço para o convidado ou a convidada deixar uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Eu espero que eu tenha deixado, na verdade, a mensagem ao longo, né, da nossa conversa. E eu queria, assim, que essa fala sobre a ecografia, ela fosse um pouquinho mais adiante, porque assim a gente lembrasse da importância, né, de não sair de um consultório com o pedido ali de ultrassom na mão, como às vezes elas me contam, e deixar para o ano seguinte, né, a consulta não termina ali, né, então a importância de fazer as ecografias, né, anuais. As grávidas eu não preciso de pedir, porque, né, eu acho que elas procuram, mas a rotina, né, é bem importante que a gente faça essa... E agradecer também, né, a oportunidade de falar sobre esse tema, que é a minha paixão. Que show! Olha, e é a paixão dela. Então não tem como, né, dizer assim, olha, eu te agradeço por estar aqui, né? E sempre vocês são os doctors, o que estão falando para quem tá vendo, que é a rotina. É aquilo, se tu escolheu isso e tu faz, e todo dia tá fazendo, é porque tu gosta, né? E eu gosto muito de estar aqui, né, junto com todos que estão contribuindo com isso, para levar essas informações. Informações preciosíssimas, que é aquilo que nos mantém em pé, saudáveis. E nós, da nossa parte, é fazer também com que vocês se previnam, se conscientizem que vocês têm que se cuidarem, e além disso, saberem que tem tecnologia ao nosso favor, né? Melissa, muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço. Ó, vai sair um Cash Doctor aí com ela e mais outras convidadas. Se prepare, vai ser muito bacana. Muito obrigada. E desejo aí uma noite abençoada para todos. Aquele abraço. Boa noite.